E vamos que vamos. Pessoal, aqui já é uma parte já derradeira da matéria, mas não menos importante, tá ok? Então vamos lá. No que tange especificamente ao princípio da legalidade, isso na incidência do tributo imposto de renda, né? Que em verdade é imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, nós temos aqui o princípio da legalidade, da isonomia, da retroatividade e da anterioridade aqui que reverberam a sua incidência. Bom, ocorre que é o seguinte, pessoal. No que tange ao imposto de renda, é afastado qual o subprincípio, no caso? É afastado o subprincípio da anterioridade nonagesimal, tá? Então, aplica-se da legalidade perfeitamente, lá conforme a previsão do artigo 150, inciso número 1 da Constituição. Lembrando, pessoal, que não está esse dispositivo na exceção, vamos lá rapidamente na Constituição. Deixa esse aqui. Ok. Aqui é o CTN, né? Aqui é o Código Civil. Decreto, cadê a Constituição? Constituição. Pessoal, o artigo 153, no seu parágrafo 1º, ele não informa o imposto de renda, né? Ou seja, a exceção ao princípio da legalidade. Então, o que, que diz o artigo 153 da Constituição, no seu parágrafo 1º? É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, a alterar a alíquota dos impostos enumerados nos incisos 1, imposto de produtos, imposto sobre importação de produtos estrangeiros; 2, imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados; inciso 4, que é o IPI, imposto sobre produtos industrializados; e o 5, que é o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários, que é o imposto sobre operações financeiras. O IOF vai ser tema do nosso próximo encontro, né, em 2023. Vamos tratar basicamente algumas questões que envolvem o mercado financeiro, etc, etc. Então, pessoal, ele não contempla a exceção da legalidade. Então, esse aqui é um ponto forte e indiscutível, né? Não comporta a exceção trazida pelo parágrafo 1º do artigo 153 da nossa Constituição, tá? E aí traz essa dicção bem aqui, bastante interessante. Ok? Bom, então ele não comporta essa exceção. O princípio da isonomia se aplica, pessoal, se aplica plenamente. Só que eu queria trabalhar o princípio da isonomia num viés ligado, atinente ao princípio, aliás, ao imposto sobre a renda. Mas antes de mais nada, eu vou fazer aqui uma breve ilustração, um desenho bastante pertinente, para a gente entender aqui alguns pormenores maiores. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala especificamente do princípio da isonomia, a gente tem que trabalhar aqui dois nortes muito bem claros, muito bem definidos. Vamos aqui. Bom, a isonomia ela pode ser enxergada, ela pode ser interpretada, pessoal, sobre uma percepção de ordem horizontal e sobre uma percepção de ordem vertical. Então, quando a gente fala do princípio da isonomia, ela pode ser enxergada, ela pode ser visualizada sobre duas percepções muito bem claras. Um sentido sobre uma óptica horizontal e um sentido sobre uma óptica vertical. Então, o sentido aqui, pessoal, que se consagra, vamos colocar aqui, o princípio da isonomia, em um sentido de ordem horizontal e um sentido de ordem vertical. Aqui, sentido de ordem vertical. Vertical. Bom, quando a gente fala o sentido de ordem vertical, veja que tudo isso aqui
é o princípio da isonomia fiscal, tá? O princípio da isonomia fiscal. Princípio da isonomia fiscal, tá? Aqui nós estamos trabalhando o princípio da isonomia fiscal. Bom, no seu sentido vertical, nós estamos tratando, pessoal, de relações isonômicas impactando em sujeitos que têm uma posição de margem de desequilíbrio, né? Uma margem de desigualdade, ou seja, há uma diferenciação. Já quando a gente analisa o princípio da isonomia fiscal sobre um plexus, né, sobre um contorno de ordem horizontal, nós estamos identificando a necessidade de tratar os contribuintes de forma igual, pouco importando na sua temática se sejam nacionais ou estrangeiros. Aí, só que essa percepção isonômica, horizontal e vertical, ela absorve certas modulações. Por exemplo, eu não posso tratar de forma plena, né, de uma forma absurdamente extrema, a situação tributária de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Olha que tributária é muito legal. Olha só, eu não posso chegar e dizer, olha, pelo princípio da isonomia fiscal, o contribuinte pessoa física é tratado juridicamente igual ao contribuinte pessoa jurídica, no que tange o imposto de renda, que é algo completamente absurdo, né? Algo completamente fora da realidade. Então, como a gente deve tratar esses parâmetros? Com certos critérios, pessoal, com os critérios trazidos na Constituição, lá no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Então, vamos... Aliás, antes de eu avançar o tema, vamos com calma, vamos aqui pegar, pessoal, a dicção, né, que permeia 150, vamos lá subindo aqui. Ótimo. Bom, dentro desse contexto pontual, o 150, ele trabalha expressamente uma situação de exclusão, pessoal, dos princípios da anterioridade ordinária e do princípio da anterioridade nonagesimal. E aí ele vai apontando certas peculiaridades, certos distanciamentos. Agora veja, eu percebo pontualmente que dentro do próprio sistema dos tributos, eu tenho situações que aplica-se o princípio de um lado e afasta do outro. Então, pensar em isonomia, eu tenho que me enquadrar, inclusive, quanto a essas regras principiológicas, que no caso pontual é o princípio da anterioridade. Mas, ato contínuo, no artigo 153, parágrafo 2º, no seu inciso número 1, ele fala o seguinte, que o imposto previsto no inciso 3, que é o imposto de renda, ele será informado pelos critérios da generalidade, universalidade e da progressividade na forma da lei. Então, isso aqui vai ser meu modus operandi de todo o raciocínio construtivo acerca do imposto de renda no que tange ao princípio da isonomia. Então, dentro desse palco de informações, vamos aqui. Vamos colocar essa informação aqui associada. Isso aqui depois eu vou dar para vocês, tá? Estou aqui montando já na frente de vocês e já entrego no final. Muito bem, então como é que isso vai ser na prática? Como é que eu vou enxergar na prática? Inclusive vai reverberar na incidência do princípio da isonomia. Primeiro, pessoal, eu tenho que analisar, dentro desse contexto, a questão da progressividade. A progressividade, pessoal, ela informa que quanto maior é a capacidade contributiva, quanto maior a capacidade contributiva, em tese, maior será a carga tributária a ser submetida o contribuinte a título de imposto de renda. Então veja, olha que lance interessantíssimo. Quanto maior for a carga tributária, né, isso na capacidade contributiva, ou também chamada de capacidade econômica, né, contributiva ou econômica do contribuinte,
eu tenho que, em tese, quanto maior for a carga tributária, maior será o quê? Maior será essa capacidade econômica, maior vai ser a carga tributária. Só que nós falamos no bloco passado que existe, portanto, a espécie de tetos, né? Tetos e respectivas alíquotas. Justamente por quê? Porque senão, pessoal, vai desestimular, inclusive, a atividade econômica. Então, veja, só a nível de curiosidade, em 2002, se o indivíduo tem uma renda, né, salarial de R$ 1.913,98, ele tem a alíquota zero, ele é isento. Então, não gera sequer dedução. Mas, passando disso, e até uma faixa de R$ 2.826,65 ou 75 centavos, eu não me recordo aqui, há uma incidência de uma alíquota de 7,5 e uma dedução de 142,80. Então, eu tenho a possibilidade de, quanto maior for especificamente a capacidade contributiva econômica, eu vou ter um aumento da carga tributária, mas eu vou ter certas garantias, que são situações de isenções, né? E, inclusive, de patamar limite de incidência, justamente para estimular o camarada a trabalhar, a ganhar mais. É que senão a pessoa vai sentir no seu entender um comportamento lacunoso, um comportamento de omissão de trabalhar, de inércia, de falta de produtividade. Porque perde o interesse de trabalhar. Porque quanto mais eu trabalho, mais tributo eu pago. Então essa lógica ela não é verdadeira, ela é muito populista, pelo contrário. De fato, a carga tributária ela aumenta drasticamente para a classe média e média baixa. Então, quem paga realmente tributo é a classe média, principalmente a média e a média baixa, né? O indivíduo com salário mínimo, até 5, 6 salários mínimos, é o grupo de profissionais que paga muito tributo, né? Ele paga, submete muita carga tributária em relação ao seu proveito econômico, né? Então, isso é tudo, inclusive, uma visão mais macroeconômica que não reverbera nesse momento. De toda essência, eu tenho, disso, a universalidade. A universalidade. O que diz no quesito universalidade? Ele fala que a tributação de acréscimos patrimoniais, denominados rendas e proventos de qualquer natureza, são o fato gerador do tributo, ocasião em que o fenômeno acréscimo patrimonial reflete, em tese, né? Nós vimos que, por exemplo, a indenização não necessariamente é um acréscimo patrimonial, reflete, em tese, a incidência do tributo, imposto de renda. Então, toda vez que eu tenho uma situação de revelação de riqueza, uma tributação de acréscimos patrimoniais, de rendas, provavelmente qualquer natureza, que é o fato do tributo, que vai gerar, portanto, uma elevação patrimonial, eu vou ter, discutivelmente, a carga tributária. Então, toda vez que eu estiver diante de rendas e proventos de qualquer natureza, que são acréscimos patrimoniais, vai refletir na incidência do imposto de renda. E o quesito generalidade, ele vai falar de quê? Que a tributação incide em todos os sujeitos passivos contribuintes. Pouco importa se nacionais ou estrangeiros, se pessoas naturais ou jurídicas, órgãos estatais e entes não personificados. Então, a carga tributária ela vai incidir de forma genérica. Então, agrega a ideia de tributação sobre, né? Tributação sobre, ficou mais interessante, sobre acréscimos patrimoniais, as rendas e proventos, são o seu fato gerador, isso. Então, agrega pontualmente a ideia de que eu tributo todo e qualquer acréscimo patrimonial que configure rendas e proventos de qualquer natureza.
A generalidade já configura uma sujeição, ou seja, todos os sujeitos de direitos que sejam contribuintes vão submeter-se à carga tributária. Agora, muito cuidado, pessoal, né, no que tange à origem do fenômeno do fato gerador. Porque o fato gerador, ele necessariamente ele vai decorrer do comportamento ou a situação jurídica do contribuinte. Mas eu tenho a possibilidade de transferir o encargo da carga tributária para terceiros. Então, por exemplo, no que tange ao imposto de renda e uma relação jurídica de emprego, o empregador ele não paga diretamente o tributo. Quem paga é o empregador. Então, o empregador, ele recolhe na fonte, né? Ele retém um recurso na fonte e repassa para os cofres públicos, sob pena de responder, inclusive, por crime de sonegação fiscal. Então, quem faz o procedimento de retenção na folha é o empregador. Mesma coisa acontece com as contribuições previdenciárias. Então, dentro desse contexto maior, macro, o sentido do princípio da isonomia fiscal aplicado no imposto de renda, ela tem que ser norteada, tem que ser observado os critérios da progressividade, tem que se observar os critérios também da universalidade e da generalidade. Então, dentro do norte maior, progressividade, quanto maior a capacidade econômica contributiva, em tese maior também vai ser a carga tributária. Em tese também vai ser submetido o quê? A ocorrência do imposto de renda. Agora, pessoal, essa progressividade do imposto de renda é em tetos, porque é em tese, né? Que se fosse absolutamente pleno essa notação, então quanto mais o cara trabalha, a empresa lucra, mais ela paga. E não é bem essa lógica. Essa lógica é populista, ela não é coerente com o direito. Lógico que os patamares de teto, eles privilegiam muito as camadas mais ricas da sociedade em detrimento das mais pobres. Então, acaba que quem sustenta o Estado, quem sustenta todo o serviço público é o pobre, né? Ou melhor dizendo, a classe média e média baixa. Não o pobre, mas a classe média e média baixa. Né? Até porque até nós, na classe média, sustentamos os miseráveis, através, pontualmente, da assistência social. Mas, de toda a essência, essa progressividade ela é racionalizada, porque ela tem tetos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os tetos. A universalidade diz que toda e qualquer tributação incidente do imposto de renda tem como base o quê? As rendas e os proventos de qualquer natureza. Então, se eu tiver o fenômeno de acréscimo patrimonial ou de revelação patrimonial reflete em tese a incidência do quê? Do imposto de renda. E a generalidade, ou seja, todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer sujeito de direito, ele é suscetível de pagar o imposto de renda. Bom, então para finalizar nesse bloco, essa parte aqui pontual, então o que seria, ao bem ao veles, o sentido horizontal e vertical da isonomia fiscal? O sentido horizontal e vertical da isonomia fiscal, ele fica amarrado, ele fica circunscrito, pessoal, com base nos critérios da progressividade, nos critérios da universalidade, e ele fica dependente também do critério que envolve o quê? A generalidade. Então, o grande elemento informativo do imposto de renda, pessoal, é esses critérios aqui que nós acabei de dito para vocês, que é pontualmente a progressividade, a universalidade e a generalidade. Então, esses são os grandes critérios norteadores, os critérios fundantes. Mas não acabou, pessoal. Eu queria deixar aqui só um adentro final no que tange o que é o sentido horizontal e o que é o sentido vertical. Vou puxar aqui uma espécie de bloco de anotação para incluir essa informação. Bom, quando a gente fala pontualmente do sentido vertical, né, reconhecer que em pessoas que estabeleçam, eu não sei se vai dar espaço para eu colocar isso aqui, eu vou deixar assim mesmo. Então, vamos lá, o sentido horizontal, o sentido vertical da isonomia fiscal, ela trata o quê? Que pessoas que se encontram em situação desigual são tratadas de maneira diferenciada, mas respeitando as suas desigualdades. Então, vamos supor pontualmente que eu tenha uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E ambos praticaram o mesmo fato gerador. Eu não vou impor à pessoa física a mesma carga tributária com a pessoa jurídica. Agora, tem algumas exceções que é desfavorável a sistêmica de atuar com pessoa física, principalmente quando a gente executa uma atividade econômica e buscamos, portanto, o lucro. Por exemplo, um curso preparatório ele passa por mais carga tributária se
ele manter a sua estrutura pontual de uma pessoa física atuando, de uma pessoa física exercendo atividade. Só de carga, só de ISS incide 11%, ou seja, um percentual muito alto de ocorrência. E em contrapartida, quando a gente está falando de uma empresa regular, uma empresa que estabelece as suas declarações anuais de forma coerente e ela tem, portanto, um ato constitutivo, etc., então ela passa por uma carga tributária menor, pessoal, menor, né? E o que se justifica, portanto, é a sua estrutura empresarial. Então, evidentemente, eu tenho políticas estatais, políticas públicas que estimulam a formalização, que estimulam a regularização da entidade, tá? Da forma como bem Alveres entende adequadamente o Estado. Então, o sentido vertical está ligado ao quê? A pessoas que se encontram em situação desigual, eles são, portanto, tratados a priori de forma diferenciada, mas deve-se respeitar suas respectivas desigualdades. O exemplo técnico disso que eu citei para vocês é a questão de uma empresa formada por um empresário individual, né? E, por outro lado, uma empresa formada por uma sociedade. E aí, pontualmente, esse empresário individual não está devidamente regular. Ele não está submetido ao Simples, por exemplo. Já a empresa, ela está devidamente submetida ao Simples Nacional. Então, ela está numa situação de irregularidade. E aí, evidentemente, ela tem as suas benefícios em razão dessa regularização. Mas uma outra situação interessante, pessoal, que a gente poderia apontar aqui em sala de aula, que é bastante, portanto, pertinente a essa conjectura, é a questão que insere, pessoal, as isenções, as faixas de isenções. Então, se nós formos buscar pontualmente nas faixas de isenções, como eu falei para vocês, citei, por exemplo, para vocês uma parte dessas faixas, sabemos que a pessoa que recebe um rendimento mensal de até R$ 1.913, ele está numa faixa de isenção. Né? Agora, se ele tem R$ 1.904, ou seja, R$ 4 a mais, ele passa por uma carga tributária maior, então não vale a pena às vezes, né? Mas aí você negocia com o seu empregador, né? Negocia aí com quem te fornece, para que inclua esse plus de 7,5 e gera uma dedução de 142,80. Então, veja, esse sentido de ordem vertical, ela tem suas exceções, né? Tem as suas exceções e suas peculiaridades. É o caso das faixas de isenções. Tanto é, pessoal, que a pessoa mesmo isenta, ela não está desobrigada de declarar o imposto de renda. Cuidado com isso. Porque a pessoa que está numa situação de isenção quanto ao pagamento do tributo e imposto de renda, ela não está desobrigada de declarar anualmente o imposto de renda. Ela tem que fazer, respectivamente, a declaração anual do imposto de renda. Bom, no que tange ao sentido de ordem horizontal, é a própria ideia, a própria figura que transparece o atendimento da aplicação homogênea da lei. A lei ela não pode trabalhar a sua incidência de forma desequilibrada, priorizando alguém em detrimento do outro. Então, o sentido de ordem horizontal está mais ligado a uma percepção de isonômica, mas de uma isonomia de ordem formal. Então, vamos incluir então, esse contexto, posto que ele é muito importante para o desenvolvimento da matéria. Vou, nesse sentido, copiar essa parte aqui para vocês. Deixa eu só aumentar aqui a tela. E ao final eu vou jogar lá no material de vocês, tá? Eu vou jogar lá no material de vocês da matéria. Deixa eu só fechar aqui. Ótimo. Bom, turma, alguma dúvida, algum ponto para esclarecimento? Opa, ficou compartilhado. Deixa eu ver se eu faço diferente aqui. Agora sim. Tudo certinho? Então vamos seguir nosso barco, vamos seguir as nossas orientações. Deixa eu verificar se há alguma dúvida. Até agora não, tudo bem. Bom, pessoal, então só para concluirmos isso aqui, né, para concluirmos essa dinâmica, vamos colocar aqui algumas informações, né, associadas, né, quando a gente fala da isonomia, né, referente
deixa eu estar aqui, referente à sua aplicação no plano tributário, temos o princípio da isonomia fiscal, artigo 150, inciso número 2 da Constituição, em que deve ser observado sob duas ópticas. A dita vertical, que trata o que? De exigência de tratar as pessoas em que se encontrem em situação desigual de forma diferenciada, mas sempre respeitando as suas desigualdades. O exemplo disso é o cálculo do imposto de renda pessoa física versus o cálculo do imposto de renda pessoa jurídica. A gente não vai chegar e cobrar a mesma carga tributária de um cidadão comum ao que você paga, ao que se paga uma sociedade anônima, né? Então não tem sentido. Os cálculos, a forma de chegar aos valores são diferentes. Também podemos destacar aqui, turma, no que tange as faixas de isenções. Faixa não, a faixa, né? A faixa de isenção do imposto de renda pessoa física. Bom, pessoal, temos também uma outra situação interessante, que é o das empresas coligadas e controladas em paraísos fiscais. Por quê, pessoal? Conforme for essas empresas coligadas e controladas em paraísos fiscais, elas vão sofrer um tratamento tributário diferenciado. Não pode submeter-se ao mesmo imperativo de tratamento frente àquela empresa em que não aloca seus recursos em paraísos fiscais. Outra situação também que o Código Tributário Nacional privilegia e estimula são os investidores estrangeiros, né? Vamos colocar aqui, investidores estrangeiros negociando no mercado bursátil brasileiro. Aqui tem um acento, né? Vai aparecer errado, pessoal, mas tá certinho, tá? Bursátil ou de capitais. Então, o que que nós encontramos? O sistema tributário, ele estimula investidores que não estejam em paraísos fiscais a aplicarem seus recursos no Brasil. Então, ele viabiliza um tratamento tributário diferenciado e favorável. Tá? Então, em comparação, evidentemente, a pessoas que são estrangeiros e estejam fazendo suas implicações e investimentos em paraísos fiscais. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai é um paraíso fiscal. O Uruguai é um país que, em tese, era para ser parte do Brasil, mas como houve um conflito bélico e houve um acordo Brasil-Argentina, formou-se ali uma espécie de Suíça no Brasil, na América do Sul, que seria o Uruguai. O Uruguai tem várias pessoas milionárias, pessoal, muitos brasileiros e argentinos milionários ali que vivem, investem, tá? Fazendo operações e negociações. Tá? Então, eis o país Uruguai, pouco falado entre nós, pelo menos brasileiros, mas é um paraíso fiscal e tem muito interessante a nível de investimento e aplicações de recursos. Bom, por outro lado, eu tenho, vamos lá, referente à aplicação, dita vertical, né? Deixa eu dividir, deixa eu fazer assim diferente porque fica mais interessante para vocês estudarem depois. A dita vertical. Agora eu vou falar da horizontal. E a horizontal.
Esse aqui é bem mais tranquilo, né? É intimamente ligado ao princípio da isonomia formal, traz o comando de que os sujeitos passivos da relação jurídica tributária se submetem ao mesmo imperativo legal, não havendo ordem de preferência. Então não existe uma situação de preferência, né, entre um e outro, porque ambos passam pela mesma situação de preferência. Logo, sujeitos passivos que se encontrem numa mesma posição / situação jurídica são submetidos à mesma carga tributária. Bom, se fosse só para isonomia na sua percepção horizontal, nós entraríamos inclusive em um verdadeiro choque, né? Uma verdadeira injustiça. Então, esses dois princípios, né? O princípio da isonomia sobre a visão vertical horizontal, ele é equilibrado por meio do quê? Da progressividade, da universalidade e generalidade. Então, como é que entra essa zona de equilíbrio? Vamos colocar aqui, ó. Observação. Para que a tributação do imposto de renda seja coerente e justa aos sujeitos passivos, deve-se ponderar, olhar sobre os critérios, alguns chamam de princípios, né? Vamos colocar assim, princípios. Só que sabe que em prova você não vai colocar princípios, né? Você coloca critérios. Tá? No lote de princípios você vai errar, mas algumas coisas chamam de princípios da progressividade. Quanto maior a capacidade contributiva ou econômica do contribuinte, maior será a carga de tributo, imposto de renda a ser pago. Da universalidade, aliás, da generalidade, na sequência da generalidade, ou seja, todos os sujeitos passivos que praticarem fato gerador do imposto de renda irão arcar com o pagamento do mesmo. E, por fim, a universalidade, que significa dizer que a incidência do imposto de renda envolve a disponibilidade econômica e jurídica que liga-se, ligada, né? Ligada à renda e a proventos de qualquer natureza. Melhor. Então, essa que é a ideia que a gente tem que transmitir para vocês. Essa aqui seria, no caso, a terceira observação de nossa aula. Tá? Bom, feito isso, turma, alguma dúvida? Vamos seguir, então? Princípio da retroatividade. Aqui não tem nenhuma exceção, não existe nenhum afastamento da sua incidência e aplicação, né? Ela está prevista no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição, e informa que não se pode incidir a carga tributária, né, onerosa, para fatos geradores
anteriores, cuja lei não tem mais nenhuma aplicação. Então, se o indivíduo no ano passado submetido a uma lei e aí vem uma lei nova modificando pontualmente a alíquota, a base de cálculo, ele não pode retroagir para prejudicar. Agora, o que pode haver de exceção da retroatividade é o modus operandi da fiscalização. Então, se a fiscalização adotava um procedimento para tributar o indivíduo, mas depois mudou o modus operandi e, inclusive, passou por um procedimento de fiscalização mais gravoso, mais ríspido, em detrimento do interesse do contribuinte, isso não vai afastar pontualmente o lançamento fiscal. Mas, no que tange aos fatos geradores, aplica-se, inclusive, de forma correlata, a regra do, né, aplica-se o princípio do tempus regit actum. É muito comum também no direito das sucessões, no direito dos contratos e outras mais áreas. Então, eu vou aplicar a norma imperante o quê? Do momento da prática do fato gerador. Agora, se a norma ela agravou a situação, aumentando ainda a exação fiscal, ou até mesmo diminuindo, não importa. O fato gerador anterior, ele é cristalino, consolida-se, portanto, uma relação jurídica de direito. Existe uma situação interessante no que tange às penalidades, né? Aí é outro esquema, outra discussão. No que tange à anterioridade, pessoal, ela se subdivide em duas facetas, né? A anterioridade ordinária ou do exercício financeiro seguinte tem previsão muito clara no artigo 150. Já já eu mando o link. Inciso terceiro, na sua alínea B da Constituição. E nós temos o princípio da anterioridade nonagesimal do artigo 150, inciso 3º, a linha C da Constituição. Pessoal, eu vou fechar esse bloco e eu peço para vocês continuarem comigo, tá? Da aula ainda não acabou, vou mandar um novo link do Google Meet para vocês, tá? Vou gerar ele agora, a gente não pode perder aqui o andar da carruagem. Vamos aqui gerar um novo link para vocês. Vou gerar aqui um link, interromper aqui a gravação. Aqui. Daiane. Mandando aqui, Ana. Também enviando. Depois eu falo com a Márcia. Márcia também está me pedindo aqui, depois eu já converso com ela. Cadê Yasmin aqui? Yasmin, mandei, Ana. Deixa eu mandar aqui com você ver, tá? Eu tenho uma coisa aqui. Claro. Responder, sim, claro. Fique à vontade. Vamos lá. Pessoal, vamos sair dessa sala aqui e vamos para a próxima sala. Michele, vamos para outra sala, viu?
gravação aqui.